Vamos lá, parte da comanda. Eu vou dividir entre funcionalidades e algumas configurações. Então, aqui na esquerda vai ficar todas as comandas ou mesas, dependendo de como que o restaurante trabalha. Aqui na parte superior a gente tem alguns atalhos para funcionalidades, e um pouco mais acima, a gente também tem alguns atalhos, por exemplo, posso trocar o ambiente que eu estou fazendo lançamentos, posso trocar a tabela de preço e posso trocar, posso trocar a tabela de preço aqui, e aqui eu posso trocar a empresa. Então, eu posso ter várias empresas trabalhando no mesmo PDV, na mesma comanda. Então, eu posso faturar, dependendo para qual empresa, apenas trocando ela aqui em cima. E aqui um pouco mais acima, eu tenho também algumas configurações, por exemplo, taxas de serviço, pausar produtos, a parte de configurações, que daí é mais parte técnica, posso chamar o no dia a dia, que ela troca entre as telas de operação. Então, aqui eu posso vir para venda consumidor, aqui eu posso já chamar a tela do delivery, e aqui eu posso já abrir o Ndesk para caso que eu precise de um suporte. Então, em todas as telas, tanto o delivery quanto o consumidor, vão ter esses botões aqui para chamar as outras telas novamente. Então, vamos dar uma repassada aqui nos atalhos que nós temos aqui em cima das comandas. Então, aqui eu tenho as funções Taut, que ele vai me trazer como se fosse um help, né? Quais funções que eu posso utilizar. Então, tem os atalhos para abrir gaveta, para alterar comandas, para chamar o campo de pesquisa, para cancelar uma venda. Então, tenho várias funcionalidades que dá para ser vista aqui nessa mãozinha. Aqui nesse cadeado, eu posso estar liberando ou bloqueando lançamento de itens na comanda. Aqui no semáforo, eu tenho, então, a questão das catracas. Então, aqui eu posso estar fazendo o bloqueio ou a liberação da catraca. Um parênteses aqui em relação à catraca. Nessa versão última que foi liberada, foi feito alguns ajustes no controlador da catraca. Então, qualquer operação que fizer no PDV, tanto comanda quanto venda consumidor, ele vai fazer movimentações no arquivo da catraca, da integração. Antes era somente na comanda, então eu tinha que lançar um item para bloquear a catraca, ou fazer a liberação aqui, fazer um pagamento, e ele liberava. Agora, então, todas as telas de operação, elas travam a catraca. Aqui é uma visualização de todos os itens de uma comanda, todos os lançamentos. Então, posso vir aqui, clicar, ele vai me trazer todos os lançamentos que foram feitos naquela comanda, quem foi o garçom que fez, data e hora, quantidade, qual mesa que foi, qual que é a situação, se já foi impresso no print monitor ou não, a data e hora que foi impresso, e o número da ordem de produção. Então, aqui é mais para aquela parte de auditoria, por exemplo, alguém lançou e disseram que não lançaram, ou imprimiu uma ordem de produção e ninguém sabe quem lançou. Então, aqui a gente consegue visualizar tudo que foi lançado para a comanda. Aqui eu tenho a questão da identificação do cliente. Então, eu posso identificar um cliente para uma comanda. Então, aqui eu vou colocar
a comanda 4, por exemplo. Aqui eu posso chamar o CPF, e aí já vai trazer os dados, nome, celular, endereço, se caso tenha cadastrado no cliente. Tem a questão de dados alimentares também, que é interessante, que daí já vincula nesse cliente. Então, se eu for fazer um pedido no app do garçom e eu tenho uma restrição alimentar, por exemplo, os celíacos ou intolerante à lactose, e aquele produto é com base de leite, então aquele produto não aparece no cardápio do aplicativo do garçom, para o garçom poder lançar aquele produto. Isso é configurável, né? Se quer que esse bloqueio exista ou não. E aqui, na parte de outros, a parte data de nascimento, se quer fazer alguma campanha com os clientes, e uma observação. Aqui eu posso também já marcar essa caixinha para quando eu tenho a função de comanda pré-paga. Então, quando eu faço a identificação, ele já vai me levantar a caixinha para mim fazer a adição de crédito para esse cliente. Depois eu aprofundo um pouco mais sobre a questão do pré-pago. Nós temos aqui a recarga de créditos, então, que é a questão da comanda pré-paga. Eu posso vir aqui na comanda, coloco quem que é o cliente e o valor que eu estou acreditando. Quando der o confirmar, ele vai levantar como que a pessoa quer pagar esse valor, se é dinheiro, cartão, aí vai acionar o TEF, enfim. Aqui eu tenho a função de abertura da gaveta, então para quem utiliza a gaveta vinculada à impressora, que daí posso destravar ela através do sistema. Essa engrenagemzinha aqui, ela é para mim cadastrar comandas novas. Uma funcionalidade nova também, não tão nova, né? Hoje a gente consegue colocar prefixo nas comandas. Então, isso é relativamente novo. Antes não tinha, então posso colocar um nome na comanda. Por exemplo, quadra 301, quiosque 401. Então, eu posso estar colocando, identificando com alguma palavra aquelas comandas. Posso fazer o cancelamento de uma comanda inteira. Então, eu clico na comanda e venho na lixeirinha, ele já exclui todos os itens. Posso ajustar a taxa de serviço. Então, por exemplo, venho aqui, e aí posso buscar a taxa de serviço lá do cadastro do produto, que isso acontece da pessoa não ter configurado o produto corretamente, ele está sem a taxa de serviço, e aí quando está na operação, o caixa lá percebe que está sem a taxa de serviço nos produtos. Então dá para ir lá no gestão, configurar a taxa, e vir aqui na tela e buscar as taxas de serviço. Ou, ao contrário, por exemplo, a pessoa foi mal atendida e não quer pagar a taxa de serviço, os 10%. Então, eu posso vir aqui e clicar no botão limpar. Então, ele vai remover a taxa de serviço para esse produto. Ou eu posso ajustar todos os produtos de uma vez só e também posso limpar a taxa de todos os produtos de uma vez só. E aqui a parte de impressões. Então, aqui eu tenho verificar se tem itens presos no print monitor que não foram impressos ainda. Aí ele vai listar aqui todos os produtos que não foram para a ordem de produção, por setores, né? Eu tenho a impressão do comprovante de liberação. Então, a comanda, ela tem a possibilidade também de estar liberando tickets de liberação para a pessoa levar até a portaria, para dizer, ó, já foi pago, tá tudo certo, pode liberar a pessoa. E a impressão da conta, que ele vai fazer uma impressão da conta em si, de todo o consumo daquela comanda.
E aqui nesse coloridinho aqui, ele vai mostrar algumas informações. Por exemplo, os cards, as cores, tipo uma legenda, né? Então, na cor azul, comandas que não têm consumo, a vermelha são comandas que já têm consumo, a roxa é quando o garçom já solicitou a conta, então já foi impresso a conta para aquela comanda e ele fica roxinho, e as laranjas são com faturamento bloqueado. E a cinza, então, é a própria comanda em si que ela é bloqueada, que no caso, ou por extravio, ou alguém foi embora e levou a comanda, pode bloquear aquela comanda, e aí se a pessoa for tentar fazer o lançamento novamente, ele já vai dar como comanda bloqueada. E aqui quando é nos itens, então aqui eu tenho uma legenda quando está cinza com o tracinho, então aquele item está com o faturamento bloqueado e só vai para a próxima comanda. Quando é vermelhinho com riscado, ele é um item bonificado, então não vai ser cobrado esse item dessa pessoa, porém ele vai movimentar estoque, vai fazer toda a finalização normal, só não vai para a parte da cobrança. E roxo, quando o item está sem os impostos cadastrados. Então, a gente tinha muito problema, muito erro do cliente nos chamar e dizer, não está finalizando a venda. E aí, a gente ia lá olhar e não foi informado os impostos no produto. Então, agora ele já vai ficar destacado já na tela aqui que esse produto não tem imposto cadastrado. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui só para exemplificar. Tem aqui, ó, tem um item que é bonificado, ó, então ele vai ficar em vermelho. Acho que de imposto eu não devo ter nenhum sem imposto. Uma funcionalidade nova também que é interessante, que foi colocado nessas últimas versões, foi a questão do consumo. Então, se ele é para levar ou se é consumo imediato. Então, eu tenho como fazer essa vinculação quando eu estou lançando o item. Então, eu posso fazer isso tanto pelo PDV quanto pelo aplicativo do garçom. Então, indiferente aonde eu estiver lançando, eu posso utilizar se é o para levar ou se é consumo indireto, imediato. Deixa eu ver aqui, eu fui enviado uma mensagem aqui da Burry. Consegue explicar melhor sobre a mudança do ambiente? Sim. Aqui em cima, a gente tem o ambiente. Então, eu posso ter mais de um ambiente no sistema. Os ambientes, eles servem para dividir a parte de setores de impressão. Então, por exemplo, eu posso ter a copa em um ambiente e outra copa, por exemplo, no segundo andar, ou uma copa externa e uma copa no salão. Então, dependendo da onde o garçom estiver, ele pode lançar e essa ordem de produção vai imprimir dependendo da onde que o garçom estiver. Então, por exemplo, se eu estou lançando aqui no salão, ele vai imprimir no setor do salão. Se o garçom está lá no deck, por exemplo, ele vai sair as ordens de produção lá no deck. Então, para ele não precisar vir lá no salão, pegar uma coca e voltar lá no deck. Então, se tem uma copa lá, ele já consegue ir lá e pegar. Também tem uma outra funcionalidade que é utilizada na questão dos ambientes, que é o seguinte: às vezes eu quero que imprima quando é lançado pelo aplicativo do garçom, eu quero que imprima nas ordens de produção nos setores. Porém, quando o operador lançar pelo computador, pelo PDV, eu não quero que imprima. Então, é criado dois ambientes, por exemplo, um ambiente PDV e o ambiente salão. Então, quando é lançado no ambiente salão, dispara para a ordem de produção para os setores.
quando é lançado no ambiente PDV, ele não imprime nada. Então, é utilizado também desta forma, quando não quero que imprima, quando lança no computador, mas quando é pelo aplicativo do garçom, ele imprima. Já vi bastante revendas utilizando desta forma. Então, vamos lá. Aqui embaixo, então, normal, como aqui não teve grandes mudanças, questão de transferir itens. As principais mudanças que a gente teve aqui foi a questão de fracionar itens. Nas versões anteriores, então, quando eu ia transferir, eu transferia todo o item. Então, eu não tinha, por exemplo, a possibilidade de transferir apenas uma coca. Então, aqui eu tenho duas, né? Então, hoje eu posso transferir apenas uma ou até parte da coca para outra comanda. Nas versões anteriores, eu teria que transferir todas as duas cocas. E aí eu posso transferir tudo, posso zerar, posso limpar, posso fracionar. Então, e aqui eu coloco para qual comanda que eu vou estar transferindo. E se eu quero que imprima um comprovante de transferência. Isso daqui também é uma funcionalidade nova. Então, eu quero que imprima e eu posso selecionar em qual impressora que ele vai imprimir. E posso também colocar, por exemplo, colocar no PDV1 e posso colocar o motivo. Cliente trocou. E confirmo. Então, ele vai imprimir essa ordenzinha e já vai destacar a observação também. Na parte de divisão de comandas, a gente teve uma pequena mudança. Então, por exemplo, assim, vou pegar um item com um valor maior aqui. Só te eu pedir para, se possível, mutar o microfone. Só escolher uma comanda aqui. Aqui, ó. Vou usar essa comanda aqui como exemplo. Vou vir em dividir. Uma funcionalidade que foi colocada agora há pouco foi a questão da divisão do item, apenas do item, ela já existia a divisão, porém, ela não tinha a questão da explosão de todas as partes. Então, era dividido, por exemplo, em 2 ou 3 ou mais pessoas, e aí, quando a pessoa vinha, ela tinha que fazer a divisão de novo. Então, o que foi feito de diferente nessa versão? Então, vou vir aqui, vou colocar, por exemplo, em 7 pessoas, e vou marcar essa opção aqui, ó, que é explodir. Então, ele vai criar várias partes da garrafa de vinho. Então, vou confirmar, e ele já criou as 7 partes. Então, de certa forma, fica melhor para o operador do caixa, de gerenciar. Então, quando a pessoa vem e paga, ele já vai e paga apenas a parte dele, ou, por exemplo, eu quero pagar 2 partes. Então, venho aqui, zera tudo e apenas 2 partes que é a que eu vou pagar. O restante as pessoas que ficaram na mesa que vão pagar. Então, antes tinha bastante reclamação que o operador ele acabava esquecendo quantas pessoas já tinham passado, tinham dividido. Então, agora foi explodido o item, então todas as formas ali, as divisões já ficam já rateadas no item, e aí pode ser feita a divisão ali, o pagamento da porção da pessoa individualmente. Então, não quero que imprime. Aí ele voltou para mim, ó, então já descontou as 2 partes que eu paguei. E se eu quero seguir pagando, eu venho aqui em confirmar, coloco as condições, ou só cancelo para a pessoa seguir consumindo. Então,
venho aqui na comanda. Aqui também eu tenho uma configuração interessante que é para ele agrupar todos os itens iguais. Então, aqui aparece apenas a garrafa de vinho, mas se eu for vir em dividir, deixa eu ver aqui, não era assim? Ele está me bloqueando aqui, depois eu vejo. Aí, quando abre a divisão, ele iria mostrar já os itens explodido ali. Deixa eu ver mais o que foi implementado. Vamos lançar. Então, eu posso colocar o número da mesa, confirmar, mesa não encontrada, mesa 1. Se eu não me engano, eu tirei as mesas daqui. Eu estou sem mesas. Vamos remover a obrigação da mesa, e aí eu vou conseguir lançar normalmente. Então, a funcionalidade aquela do para levar ou para consumo no local é aqui. Então, aqui eu posso clicar se é consumo imediato ou para levar. Então, quando eu coloco para levar, ele já vai ficar aqui no cantinho. Quando imprimir a ordem de produção, ele já vai mostrar na cozinha lá que aquele item é para levar. Assim, a cozinha consegue se organizar e não despachar aquele prato para o salão, e sim embalar para o boy levar ou para a pessoa levar. Isso também eu posso configurar já no ambiente, e aí quando todos os pratos já saem com aquela configuração. Deixa eu mostrar para vocês como que faz isso. Vou abrir o retaguarda aqui. Cadê você? Então, aqui no cadastro do ambiente, eu já coloco a forma do consumo. Aqui eu posso colocar consumo imediato já direto, então ele nem dá aquela opção lá de eu trocar. Quando eu uso ambos, aí eu tenho a opção de trocar se é imediato ou para levar. Por exemplo, no meu restaurante, eu não tenho opção para levar, então é sempre consumo imediato. Então ele não vai me liberar lá no PDV para fazer essa troca. Perfeito. Então, aqui, pausa de produtos. Então, hoje a gente pode pausar, isso não é novo, né? Mas só para reforçar, a gente pode pausar não apenas o produto, mas eu posso pausar um complemento. Então, por exemplo, eu vou vir aqui, eu pegar uma coca e vou pausar o limão. Então, não tenho mais limão, eu venho aqui e pauso todos os itens que têm limão. Então, quando o garçom for fazer o lançamento, ele não vai aparecer, só vai aparecer o gelo.
Antes não tinha essa opção por complementos. Isso foi adicionado nas últimas versões do sistema. Então, vamos dar uma repassada também no aplicativo do garçom. Deixa eu só desbloquear. Ali. Então, o que foi, teve de melhorias no aplicativo do garçom nas últimas versões? Então, agora ele pode ser utilizado de cores, então as mesmas cores que a gente tem aqui na tela do operador, eu posso ter as mesmas cores no aplicativo do garçom. Eu vou vir aqui, vou fazer o lançamento, e lancei. Outra melhoria que foi feita também no aplicativo do garçom foi o ícone aqui de pagamento. Então, a gente tem agora a integração com a GPOS 700, que é como se fosse um terminal com TEF. Então, posso fazer o pagamento pelo aplicativo do garçom, já acionando o TEF. Tem esse QR Code aqui, esse íconezinho de QR Code, que ele vai abrir a câmera do dispositivo para que eu consiga escanear um QR Code de uma comanda. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou pegar uma comanda, tá meio desfocado. Já pegou a comanda, aqui é 247, eu acho que essa comanda aqui ela não existe. Por isso que ele não puxou. Senão ele já iria abrir para lançar. Então, ele pode utilizar tanto o QR Code quanto um código de barras nas comandas. Então, um detalhe para aparecer desta forma, como eu coloquei aqui para ficar com as corzinhas, a gente vem aqui nos três pontinhos e vem em configurações, desce lá embaixo, aqui. Ele vai ter essas opções aqui, ó. Exibir informações adicionais da comanda e mesa. Por padrão, ele vem desmarcado. Ele vem desta forma. Então, e também esse item aqui, que é o modo de seleção de comanda barra mesa por cards. Então, tem que vir aqui e marcar para exibir em cards e marcar para que exiba as informações adicionais, que ele vai aparecer o nome da pessoa e a cor do status da mesa. Outra coisa também que foi acrescentado aqui, por questões dessa melhoria que foi feita com os meios de pagamento, a gente vincula um PDV. Então, esse celular aqui, ele está vinculado ao PDV1. Então, todas as movimentações de pagamento que eu fizer nesse aplicativo, ele vai para o PDV1. Eu posso ter vários PDVs, né? E cada PDV com seu usuário, com seu caixa, e as transações, então, vão ser feitas para aquele PDV, para não misturar até valores, né? Eu estou fazendo cobrança aqui no aplicativo e vai juntar com o caixa lá do operador. Aí, quando vai fazer o fechamento do caixa, os valores não vão bater. Então, tem essa configuração aqui para vincular qual que é o PDV. Então, feita essa configuração, de resto, ele permanece ainda com o mesmo formato. Tenho aqui a questão do extrato, posso buscar os itens, posso fazer o cancelamento de um item. Agora, esse é um detalhe
Já faz um tempinho que a gente tem, aqui no extrato, eu posso mandar o cancelamento de um item. Deixa eu ver, aqui, ó. Então, se eu deslizar o item da direita para a esquerda, eu vou cancelar esse item da comanda. Porém, todavia, contudo, ele tem permissão para isso. Então, tem como configurar para que o usuário não consiga fazer essa operação. Senão, pega um garçom mal intencionado, ele consegue ali cancelar itens da comanda do cliente. Então, acredito que era isso. Vou abrir um momento para perguntas, dúvidas. Ninguém tem dúvida? Deixa eu ver se tem no chat alguma coisa. Não era só aquela lá da Blurry mesmo. Deixa eu acrescentar já que ninguém tem dúvidas, acrescentar uma informação aqui que eu acho que é bem importante, que a gente poderia estar trabalhando os parceiros, que é a questão de fazer backup do sistema. Para configurar o sistema para ele fazer backup automaticamente é bem simples. A gente vem aqui, ó, no bonequinho, configurações, estação, aqui em outros, a gente só vem aqui, ó, realizar backup ao fechar o sistema. Só marcar essa opção e o sistema vai começar a fazer os backup e jogar nesse diretório aqui. Aqui eu posso selecionar qual diretório eu quiser e ele vai estar gerando esse backup e jogando nessa pasta. Então, pessoal, quero agradecer a presença de todos. Se não, ninguém tem dúvidas, nós já podemos estar encerrando o nosso roadshow.